hoje sobre o conceito de comunicação pública em seu aspecto mais histórico e contextual, dentro da realidade brasileira, que é marcada aí pelas suas singularidades, pelas suas especificidades. Então, a comunicação pública no Brasil, ela vem sendo muito discutida, mas no seu início a discussão foi muito estabelecida em torno do sistema de radiodifusão, do sistema de rádio e televisão no país. A partir especialmente do fim dos anos 90 e anos 2000, a gente tem aí grupos de pesquisadores que se dedicaram, se debruçaram sobre o tema, estabelecendo algumas distinções importantes entre comunicação pública e comunicação governamental. Com uma pequena busca no Google, vocês vão encontrar um texto da professora Elizabeth Brandão, em que ela faz essa distinção com muitos detalhes e em profundidade. E a Elizabeth, a professora Brandão, ela diz o seguinte: a comunicação governamental é aquela que se estabelece entre o Estado, o governo e a sociedade. Mas, historicamente, o termo ele é muito associado a uma prática de comunicação que se consolidou em governos de viés autoritário, tanto no governo de Getúlio Vargas, depois no regime militar que se realizou no país por mais de 20 anos. Então, a comunicação ela foi utilizada como um instrumento político e de propaganda. Por isso, o termo comunicação governamental acabou adquirindo um viés negativo e não deu conta de um novo cenário social que se dá especialmente a partir da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que vai trazer uma série de direitos e um novo contexto em que o cidadão, a cidadã brasileira, enxerga-se como um cidadão e cidadã detentores de direitos, se enxerga como membro de uma sociedade que precisa de uma comunicação proativa, de uma comunicação transparente, especialmente dos agentes públicos. Então, a comunicação em seu aspecto de interesse público, que não é utilizada meramente para publicidade de ações do governo, de campanhas, de dados públicos, mas que coloca o cidadão no centro desse espaço público, que observa a realidade, tenta interagir com ela e trazer o cidadão para o debate, para que ele possa, com a comunicação, se conscientizar, participar das políticas públicas, tomar conhecimento dessas políticas e também se autorresponsabilizar, no sentido de que, quando você participa mais, você tem aí uma ação de compartilhamento. Então, nesse contexto, né, nós temos o surgimento de um novo comportamento, não só no governo, mas também no setor empresarial, que percebe que precisa praticar uma comunicação com mais responsabilidade, com mais transparência. Afinal, toda comunicação ela é pública no sentido de que precisa respeitar os valores éticos, os valores sociais e respeitar os direitos, a cidadania. Então, determinada prática, mesmo que seja feita no setor privado, ela também precisa respeitar a esses aspectos. Então, a comunicação governamental definitivamente não deu conta disso, né? Do surgimento dos movimentos sociais, organizações da sociedade civil muito ativas, novas demandas, novos interesses, e esses agentes todos formam ali um grande círculo onde um agente interage com o outro e a comunicação ela acaba sendo mediadora desse processo. Então, hoje é preciso negociar, é preciso intermediar, é preciso interagir. E esse é papel, né, da comunicação pública, é uma exigência da comunicação,
Por isso, as práticas de comunicação nesse cenário, elas se transformaram em práticas mais complexas e multifacetadas. Quais são hoje os grandes desafios da comunicação pública? Primeiro, como eu enfatizei aqui, colocar o cidadão no centro, né, na perspectiva das ações dessa comunicação. Segundo, né, promover políticas e gestões abertas, com qualificação e multiplicação dos canais e da informação. Informação fidedigna, lógico, informação confiável, de fontes confiáveis, e também fazer a crítica da mídia, né, o monitoramento, o acompanhamento e a análise de todo o material que é produzido. Assim, a comunicação pública ela pode ajudar a identificar quais são as demandas da sociedade, quais são os temas de interesse dessa sociedade e o que pode ser feito, né? Tirar o foco também somente do problema, mas nas soluções que podem ser destinadas a resolver essas questões. E como qualificá-la? Aumentando os canais, o número de fontes de informação, sem se limitar à publicidade ou à mera divulgação de campanhas, de dados, de ações dos agentes públicos. Ela precisa de uma informação que seja consistente, mas também que seja acessível, né? Nós precisamos tornar essa prática comunicativa, o conteúdo informativo, ele precisa ser orientado ao cidadão, mas também precisa ser acessível. Então, muitas vezes os dados eles estão disponíveis nos canais públicos, mas são dados brutos que precisam ser trabalhados, transformados em informação, para que essa informação aí sim ela se transforme também em conhecimento e esse conhecimento seja acessível ao cidadão, à cidadã. Para isso é necessário também formular uma política integrativa que possa ser baseada nas aspirações coletivas e em temáticas como internet, acesso de dados, publicidade, radiodifusão, enfim, essas imensas possibilidades que podem ser trabalhadas dentro de uma política integrativa de comunicação que tenha como centro uma perspectiva em que o cidadão está em primeiro lugar, em que seus direitos civis, políticos e culturais sejam assegurados, um cidadão mais consciente que possa tomar decisões baseadas, formuladas a partir de um conhecimento que seja fidedigno, que seja claro, acessível, orientado. Então, a comunicação pública ela tem ali um verdadeiro desafio pela frente. Começa na universidade, com esse papel que nós fazemos de trazer essa temática para a sala de aula e discutir com os estudantes, e depois passa pelas práticas diárias de quem está nas redações, nas emissoras de rádio, de televisão, nas organizações não governamentais, nos movimentos sociais, que são todos agentes centrais para que essa comunicação aconteça. Por hoje é só, gente. Eu agradeço muito aí e espero que esse material possa ajudar vocês no dia a dia na universidade.